Os que não conhecem, está conhecendo agora. Essa é a Clarice, minha esposa. Nós somos casados há 29 anos, temos 3 filhos. E a Clarice está aqui porque tem uma parte da nossa lição que ela vai estar ajudando. E é um prazer estar aqui com os irmãos, revendo alguns irmãos e conhecendo outros também, né? Então é um bom momento para a gente compartilhar. Eu estou um pouco emocionado, tem algumas questões aqui, depois vocês vão descobrir, eu acho, por quê. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos e a gente espera contribuir para o seu crescimento e para o fortalecimento da sua família. Quer falar alguma coisa? Deus abençoe. Bom, eu não vou ter problema com o braço, porque eu não vou usar, igual eu. Então vou ficar tranquilo aqui. A questão aqui mais vou falar aqui com os irmãos. Bom, mas antes de começar, eu queria agradecer a Deus pela vida da equipe aqui ministerial, que cuida dos casais. Na verdade, a gente tem uma equipe que tem uma família que é mais experiente e temos 2 casais que estão aí aprendendo, mas já vêm, na verdade, aprendendo durante algum tempo. E eu estou muito contente porque eu não fiz nada. Eu só venho aqui e falo. Essa é a parte mais fácil, né? Mas por trás de tudo o que está acontecendo, tem pessoas que realmente estão dedicando a sua vida para que isso aconteça. E eu estou falando isso porque às vezes a congregação que tem o evangelista ou os irmãos que estão ali à frente do trabalho podem ter uma ideia, né, de que partiu daquela pessoa e na verdade não foi. E eu louvo e exalto a Deus por isso. É óbvio que a gente vem trabalhando junto durante alguns anos e gerou esse momento, né? E eu agradeço a Deus porque a coisa está acontecendo, né? E como uma grande parte já sabe, nós estamos nos despedindo da congregação no final deste ano. Então, por isso que eu fico feliz, porque eu sei que Deus vai continuar a obra através dos irmãos. E isso me deixa contente de verdade. Então, muito obrigado, Davidson, Leila, Sandro e Ana, Bianca e Felipe. E esse último casal aqui, os 2 últimos, na verdade, eles vieram aí a partir de 2014, 2015 para cá, e desde então estão se envolvendo na obra do Senhor. Compreenderam o que é importante, estão dedicando suas vidas a servir a Deus. Bom, vamos continuar, né? Alguns me perguntaram, né, se eu estou bem, de saúde. Eu estou bem, tanto é que eu estou aqui, né? Graças a Deus. E ontem eu estive no médico, minha última consulta com o médico que cuida de mim. Deus cuida de mim através dele. Me despedi dele também ontem. E foi um momento bom, né, porque ele me escreveu uma mensagem ontem à noite, era quase 11 horas da noite, agradecendo por esse tempo que nós tivemos juntos. Eu vou completar agora 9 meses que fiz a cirurgia e não estou dispensado, mas ele pediu encarecidamente para que eu procure um outro urologista em São Paulo para dar continuidade naquilo que ainda precisa ser corrigido, né? Mas eu estou bem. Enquanto eu estou caminhando, eu agradeço a Deus por poder usar as minhas pernas, os meus braços, a minha voz a serviço dele. E é isso. E fiquei muito feliz porque ontem a gente pôde conversar bastante no consultório, né? E também nos despedir. Dele também da Juliana, o nome dele é Fernando. E a Juliana é a enfermeira que cuidou, né, de mim nesse período aí de dificuldade, que alguns conhecem já, e eu não vou entrar nos detalhes aqui, se você quiser depois você pergunta, né? Tá bom?
E, enfim, então esse momento para mim está sendo bem importante por conta, né, de ver que a igreja, ela continua. E eu louvo, exalto e glorifico a Deus, porque aqui tem pessoas preparadas e capacitadas para dar continuidade na obra do Senhor, independente do Edivaldo, que na verdade só faz porque Deus está por trás de tudo também, né? E nós vamos falar sobre famílias fortes, e o resultado é a igreja forte. A minha oração hoje é para que a igreja ela continue avançando e fique evidente de que quem cuida da igreja é Deus e não o homem. Eu ficarei muito feliz se a igreja continuar subindo e não descendo. Bom, sempre quando nós pensamos em família ou família forte, nós podemos pensar nas sugestões que foram dadas anteriormente e colocá-las em evidência no nosso cotidiano, na nossa vida, não é? Propositadamente, eu creio que Deus está sempre cuidando para que as coisas aconteçam do modo que Ele quer. Eu faria a primeira palestra, mas houve uma inversão e o irmão Walter, ele fez de forma majestosa e nos dando um ensino. E eu creio que foi bom essa inversão. Por quê? Porque ele já disse o que você pode acrescentar para que a sua família, ela se fortaleça. Ela se torne uma família bem estruturada na rocha, especialmente no que diz respeito às emoções. Por isso, eu queria convidar você agora, nesse momento, se você puder, você fechar os seus olhos e você retroceder ou pensar no jardim. Se você puder, feche seus olhos por alguns minutos e retroceda a sua mente para o jardim do Éden. E pergunte para você mesmo, nesse momento, o que você encontra lá. Quando você retrocede a sua mente para o jardim, o que é que você encontra lá? Também, simultaneamente, gostaria que você também, nesse exercício mental, você percebesse que, além do jardim do Éden, nós temos um outro jardim que de vez em quando nós precisamos visitar, que é o jardim do Getsemane. O que é que você encontra no jardim do Éden? Alguém gostaria de dizer? É 1 minuto. Eu encontrei isso lá. Ou eu encontro isso lá. O que você encontrou no jardim do Éden? Alguém gostaria de falar? Uma palavra só. Harmonia, obrigado. Perfeição. Oh. Oi? Paz. Ótimo. Muito bom. Ressurreição. É isso que eu escutei? Ok? Bom, e no Getsemane, o que você encontrou? O que você encontra no jardim do Getsemane? É jardim também. Alguém gostaria de falar? Uma palavra? Perdão. Jesus. Oh, ótimo. Dor. Uau. Quando você faz esse exercício mental e você volta para o jardim do Éden, é importante você lembrar também que antes de chegar no jardim, tem algo que a Bíblia chama, eu vou aqui usar algumas palavras hebraicas, eu vou falar o que é, mas antes de você chegar no jardim, você se depara, se você já leu Gênesis, você sabe disso, se você não leu, convido você a ler pelo menos o capítulo 1. Mas
antes de chegar no jardim, você se depara com o que a Bíblia chama de torro vavorro. O que é isso? Vazio. Vazio. Trevas. Você encontra escuridão. É isso que você encontra. Caos. Desordem. Só que ao mesmo tempo, quando você, o torro vavorro, as duas palavras, aquela ideia de algo, vacuidade, vazio, algo sem sentido, desordem total. Mas ao mesmo tempo você ouve uma voz. E a expressão que Deus usa, a palavra de Deus usa, é Vayomer Elohim Yehi. E disse Deus, haja. Quando você ouve essa voz, você consegue perceber que no mais profundo abismo, que no mais profundo caos, que na mais completa desordem, é possível trazer a ordem de volta. Isso, se nós prestarmos atenção na voz que diz, haja. É importante que a gente cultive esse exercício mental e a gente descreva bem o que é que a gente encontra. Porque no jardim nós encontramos harmonia, nós encontramos paz, nós encontramos uma série de elementos que nos fazem bem, mas ao mesmo tempo também há coisas no jardim que elas não podem passar despercebidas. E é delas que nós vamos falar. Quando nós caminhamos a nossa mente, ou trilhamos o caminho da nossa mente e vamos para o jardim do Getsemane, o que você vê são trevas, é escuridão, mas alguém disse que nós encontramos perdão lá. E é verdade. Mas no jardim do Getsemane, Deus não fala. Deus está em completo silêncio. O que fazer quando nós não ouvimos a voz? O que fazer quando não se ouve a voz daquele que disse, haja, e trouxe ordem para o caos, e trouxe harmonia para a criação, e fez um jardim para que o ser humano pudesse habitar. Gênesis capítulo 2, do 4 a 6, nós temos a história dos começos. E diz assim a palavra do Senhor, olha. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Esse momento que você e eu lemos aqui, nesse momento, retrata o que ocorreu na criação. Aqui agora Deus está trazendo detalhes sobre a criação daquilo que nós chamamos, você de vez em quando você ouve isso, coroa da criação. Ou seja, o homem e a mulher. Agora, isso já revela algo que havia no jardim, para mim. Que no jardim há valor intrínseco ao ser humano. Portanto, cuide da forma como você trata o seu cônjuge. Porque a sua mulher e o seu marido e os seus filhos, eles foram criados, e você sabe disso, à imagem e semelhança de Deus. Há valor intrínseco no jardim. O fato de sermos chamados, em alguns momentos, de coroa da criação, é bom, mas a gente precisa lembrar isso na hora
em que o caos quiser tomar conta. Porque se eu uso uma palavra inadequada em relação à minha esposa, aos meus filhos, eu estou ferindo a imagem daquele que o fez. E eu preciso pensar nesse valor inerente no jardim. E eu preciso pensar nisso. E ao fazer esse movimento de volta, mentalmente falando, ao jardim, nós encontramos a criação pronta, mas completamente pronta, para receber o seu primeiro habitante, que é chamado, sabe como? Você sabe porque você ouve falar constantemente, Adão, certo? Agora, quando você olha para o Adão, é importante você também lembrar que no jardim há fragilidade humana. Por quê? Porque Adam vem de Adamá. Adão é humanidade. Adamá é de onde Adão veio, da terra. Portanto, há fragilidade no ser humano. E eu preciso levar isso em consideração diante do Criador. Em dois aspectos. Primeiro, para reconhecer a minha finitude. E segundo, para respeitar o outro que está diante de mim. É importante que a gente leve em consideração que no jardim há fragilidade humana. O propósito da criação, do homem, como representante máximo, ou coroa da criação, como nós dissemos, ou seja, que ele veio da terra e ele voltará para a terra, mostra que no jardim também há trabalho a ser feito. Deus colocou-o lá para cuidar, cultivar e guardar. Então há trabalho, há responsabilidade no jardim. E depois Deus vai agora tratar dos pormenores de como Ele vai fazer esse ser humano chamado Adam, que vem da terra, ou Adamá. Muito semelhante às palavras. Em português a gente não percebe essas coisas, mas muito semelhante. O homem está ligado intimamente com a terra. E ele precisa lembrar disso. De vez em quando eu lembro do irmão Abramo, quando ele, em alguns momentos, ele falava assim, quando ele ia no cemitério, e ele olhava para uma sepultura e dizia, um dia eu vou estar aqui, porque eu sou pó. Ele lembrava que era terra, que ele era frágil. Só que aí ele dizia, mas eu não vou ficar aqui. Deus vai me levantar. E é isso, a gente precisa lembrar da nossa fragilidade. Certamente não teremos tempo para nos machucar, se assim pensarmos. A partir do verso 7, a palavra de Deus nos diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, a criação do homem a partir da terra, essa que é a ideia que ele tem aqui, ou traz para a gente aqui, reflete a importância do seu papel dentro da criação. Se há um privilégio, se eu posso dizer isso, se há um privilégio do homem em relação à mulher, é somente o fato de que ele foi criado primeiro. Só isso, mais nada. Mas se há um privilégio tamanho,
a responsabilidade você pode multiplicar, multiplicar, multiplicar. Então, homens, vocês são responsáveis perante Deus pela sua família. Bom, o fato é que a harmonia deve existir entre os dois. E nós vamos ver o porquê. Assim espero. O texto bíblico diz que Deus formou o homem do pó da terra. O verbo que Deus usou aqui, ou Moisés usou, inspirado por Deus, traz a ideia de que Deus fez o Adão da forma mais simples possível. O verbo é yatsar. Yatsar é o verbo usado para fazer um vaso de barro. Esse é o verbo. Ezequiel usou, Jeremias usou, Isaías usou, para formar o barro. É o oleiro, sabe? Está formando o vaso. E não é de porcelana. O vaso é de barro mesmo. A coisa mais simples que você possa imaginar foi a formação do homem. Simples, nas mãos de Deus, eu sei que é complexo. Mas só estou dizendo para você que o verbo usado traz essa simplicidade na formação do homem. Agora, por quê? Porque Deus, Ele, ao soprar o seu fôlego no homem, ou Adão, como nós dissemos há pouco, isso vai se concretizar e Adão não pode esquecer de quem o fez, de onde ele vem, para que ele não perca a ligação com aquele que o criou. Ao soprar em suas narinas o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Isso significa que ele ganhou uma personalidade e ele precisa aprender a lidar com ela. Deus colocou o homem no jardim e lhe deu a responsabilidade de cuidar dele. E como nós dissemos, no jardim há responsabilidade. A harmonia, a paz, mas há trabalho, há responsabilidade. E o homem recebe essa função, esse trabalho. E Deus deu a ele a responsabilidade de dar nome aos animais. Aí você depois pode ler a partir do verso em que paramos, para frente, do 10 ao 17, e você vai descobrir isso. Mas o fato é que Deus deu responsabilidade para ele, de modo que no jardim há algo que até hoje é luta para o ser humano. No jardim também há solidão. Por mais que seja perfeito, por mais que tenha paz, no jardim também há solidão. Você já parou para pensar por que o homem não conseguiu se identificar com os animais? Porque ele deu nome para todos, mas ele não encontrou alguém que lhe correspondesse? Então, é importante a gente refletir sobre a forma como Deus fez o homem e os animais. Os animais, haja, produza, diretamente da palavra. O homem não. Pega a terra e vai formando. Por quê? O homem tem uma ligação com a terra e com o Criador. E ele precisa estender essa harmonia para a criação. De modo que ele dependa constantemente de Deus. Agora, tem uma coisa no jardim, que eu diria que nós lutamos com ela até hoje. Porque Deus criou o jardim e colocou a árvore do conhecimento, mas também a árvore do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que isso significa? Que no jardim há escolha. E você é livre
para decidir o que você vai fazer com a sua vida em seu casamento. Ou na sua vida com Deus. No jardim, há escolha, e você é livre. Deus deu ao homem permissão para ele comer de tudo, de todas as árvores do jardim. E esta primeira proibição, ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, Deus vai dizer. Agora, essa primeira proibição, naquele momento, somente reforça aquilo que existe no jardim. O jardim é perfeito, mas ainda assim você é livre. Você tem escolha. É você que vai escolher continuar a sua vida com Deus. O mal vai entrar no mundo por causa da liberdade que o homem tem e a mulher. Mas certamente, depois que o caos tomar conta do jardim onde havia ordem, havia caos, Deus colocou em ordem, depois vem o caos de novo. E Deus o que vai fazer? Vai dar oportunidade do homem ter harmonia de novo com ele. O caos tomou conta do jardim, onde havia paz, onde havia harmonia, onde havia tudo o que a gente chama de bom. Mas creio eu, porque a gente deixou de perceber como ser humano, que no jardim também há responsabilidade, a liberdade de escolha. Tudo foi dado por Deus. E isso fica claro quando nós nos deparamos com a criação da mulher. Guarda, você homem, por enquanto, a forma como você foi criado. Você lembra disso quando você está no meio do caos e você precisa lidar com uma situação difícil, para que isso gere crescimento e fortaleza em sua casa e sua família? Lembra que você é frágil. Lembra que você é finito. Lembra que você tem responsabilidade. E assume essa responsabilidade. E a partir do verso 18, para as mulheres, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A solidão no jardim, como foi anunciado. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem lhe desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então nós temos aqui a criação da mulher, o seu papel muito claro, a origem da família e o princípio do casamento. Nós temos nesse trecho, no jardim, a solidão. O homem está experimentando um sentimento que vai alcançar toda a humanidade que virá depois dele. Sabe que solidão, ela faz parte da nossa vida e ela deve ser usada para o nosso bem. Porque a solidão que você às vezes tem por causa da falta de alguém ou da negligência de alguém, ela pode ser suportável.
para mim e para você. Mas se você se auto-abandonar, você não consegue suportar. Então não se auto-abandone. Cuide de você. Mesmo que você não esteja recebendo no momento aquilo que você gostaria de receber, cuide de você. Não se abandone. Por quê? Porque tem alguém atento à sua solidão. Não é bom que o homem esteja só. E Deus vai providenciar algo para satisfazer essa necessidade. Então Ele vai dizer que vai criar uma companheira e auxiliadora. Eu gosto muito desse trecho. Por quê? Porque Deus deu ao homem, dando ao homem a tarefa de dar nome aos animais, naquele momento, era justamente para que o homem, de algum modo, compreendesse que ele precisava de Deus e de alguém. Você, homem, precisa de Deus? Eu sei que você vai dizer que sim. Mas a pergunta é, você precisa de alguém? Você consegue perceber se alguém que está do seu lado, a sua esposa? Deus chama a nossa atenção para isso, naquele momento, tá bom? Literalmente, não se achava uma auxiliadora idônea para ele ali, não é? É alguém que estivesse diante dele, defronte dele, olhando no olho dele. Não tinha. E isso aumentou ainda mais a sua aflição e a sua solidão. Há tantos detalhes para a gente tocar aqui. A ideia é, sabe que a gente, no jardim, todos os papéis estão definidos. E uma coisa importante para a gente pensar aqui é que, mulher, o seu papel de auxiliadora não é, em momento algum, inferior ao do homem. Ézer, ajudadora. Se algum homem, ele pensar em algum momento, ou já pensou, que esse papel está abaixo, arrependa-se. Porque em Deuteronômio, capítulo 33, verso 29, vai dizer que Deus é o meu e o seu ajudador. E a palavra é a mesma. Não diminui o valor da mulher. Agora, o que eu gostaria de pensar aqui é justamente na palavra que Deus usa para se referir a você, mulher. Que não é a mesma do homem. Lembra que eu falei? Yatsar, Deus formou o homem do pó da terra, mas para a mulher ele usa a palavra, tirou a costela do homem, porque eles estão unidos, e transformou-o numa mulher. E a palavra é outra. Deus não fez a mulher do mesmo modo que o homem. E a palavra que Deus usa para fazer você, ou usou para fazer você, é a palavra que é usada na Escritura para a construção de edifícios complexos. O homem é um vaso de barro, a mulher é um edifício complexo. Por quê? Porque só ela é capaz de ajudá-lo a cumprir a sua missão. Se você desprezá-la, você perdeu 90% de cumprir a sua função. Porque Deus a fez de um modo tão complexo, que só ela é capaz de te ajudar a cumprir o seu papel. Deus não colocou a mulher embaixo, nem em cima. Deus colocou de fronte, olho no olho. De fronte. É o que está escrito aqui. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente fala, tirou da costela, colocou do lado para caminhar junto. Isso poeticamente é bonito e é verdadeiro. Mas Deus colocou de fronte, auxiliadora que lhe seja idônea, de fronte dele, olhando no olho dele e ele no dela, para que eles possam de fato se completarem. Portanto, o seu papel não foi diminuído, pelo contrário, ele foi exaltado. E a última leitura, e esse aqui fica como um fechamento para a gente, Mateus capítulo 26,
Mateus capítulo 26. Como nós já descobrimos algumas coisas que tem no jardim do Getsemane, vamos falar mais algumas aqui, rapidamente. 36, Mateus 26, 36 diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos daqui. Aí vem aquele que me trai. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar o que é Getsemane. Prensa de azeitona. Não é por acaso que Jesus está aqui. Não é por acaso. É o lugar onde o azeite era extraído. É o melhor que se pode extrair do azeite naquele local, na prensa de azeite. E Jesus ali está sendo pressionado. Pressionado. Para quê? Por quê? Para oferecer o que ele tem de melhor para eu e você. O que é? O que você encontra no jardim do Getsemane? Um lugar de oração, lugar de tristeza, angústia, lugar de relacionamento com Deus, lugar de decepção, lugar de preparação, um lugar de determinação e entrega em favor do outro. Jesus significa salvação. Então, se você disse que lá nós encontramos salvação, você está certo. É isso mesmo. Retornar ao jardim é nos depararmos com o caráter perdoador de Deus. Mas lembra, foi no jardim do Getsemane onde nós encontramos o silêncio de Deus. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele deixou de agir. Se em algum momento seu casamento, sua família não se encontrar no jardim do Éden, mas no jardim do Getsemane, e Deus, por alguma razão, não se manifestar de forma audível, se posicione diante da sua aflição. Levante-se e siga em frente. O jardim do Éden é o ideal que devemos buscar. Não perca esse ideal. Mas o jardim do Getsemane é o jardim onde nós encontramos força e esperança para alcançar o ideal. Cuide do seu jardim, fazendo as escolhas certas. E mesmo que ele seja tomado pelo caos e pela desordem em algum momento da vida, ainda assim, é possível se levantar e se posicionar diante do caos e enfrentá-lo. Porque o Deus que está em silêncio é o Deus que está conduzindo a sua vida e a minha, como marido, a da Clarice como esposa, dos filhos como filhos. É Ele quem está conduzindo a nossa vida para a vitória
e o resultado final que você já sabe se você crê nele. Não pare de caminhar. Olhe para o seu cônjuge, lá no jardim do Éden, e veja a perfeição. Mas se o Getsemane chegar na sua vida, lembra que é possível se levantar e continuar a jornada. Deus te abençoe. A Clarice vai agora só fechar com uma palavra e um incentivo para você fazer na sua casa, tá bom? Eu espero que ajude você. Pode falar. Nós temos flores. Você vai receber uma flor por família para você fazer essa dinâmica na sua casa, que aqui nós não temos tempo. Você vai usar essa florzinha com a ajuda do irmão Walter lá, porque ele já falou na aula dele, de que a gente pronuncie bênçãos, coisas boas. Então você vai reunir a sua família e usar essa florzinha para pronunciar as bênçãos que há na sua família. Você vai pronunciar uma bênção para o seu filho, uma bênção para o seu marido, dá uma balinha, um abraço e um beijo pelo reforço da contribuição que cada um tem dado para a sua família. E eu acredito que são muitas. Talvez essa florzinha não seja suficiente, mas é uma ideia para que as nossas famílias, elas continuem famílias fortes. E assim nós teremos uma igreja forte também. Amém. Deus abençoe, muito obrigado pela sua paciência em nos ouvir.